Olá, estamos abrindo mais um painel regional, você sempre conferindo conosco de segunda a sexta, neste horário, 1h30 da tarde, ao vivo, com as personalidades aqui da cidade, da região, discutindo junto com você, debatendo com você os temas importantes aqui para a Baixada Santista e, claro, a pauta e os assuntos de interesse nacional também. Telefone aberto para a sua participação, como sempre, 30 14 52 81. Ligue para a gente com o seu comentário, com a sua opinião, com a sua dúvida, né, a respeito dos assuntos, dos temas que a gente coloca em debate aqui. E pelas redes sociais, para sua mensagem, facebook.com/painel regional TV. Comigo aqui na bancada do painel, nesta quinta-feira, Angélica Mariano, que preside o PTC em Guarujá, o diretório de Guarujá, nosso Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Orla, e o professor de marketing político, nosso Iberê Cirna, mais uma vez participando conosco. Olha, não chegou aqui para mim, Iberê, a manchete do DL, né, do Jornal Diário do Litoral, que normalmente está com a gente aqui, mas eu vou tentando acionar aqui a internet para a gente rever. Tem a ver com o impeachment da presidente Dilma, mas a Prefeitura envia aqui o Diário Oficial, né, da cidade, com a manchete aqui para também ilustrar aqui o pessoal de Santos. Santos começa a renovar mais de 10 mil lâmpadas em 48 bairros. Né? Manchete do Diário Oficial, enviado aqui pela Secretaria de Comunicação da cidade. Eu tento aqui encontrar a manchete do Diário do Litoral e, na sequência, a gente passa aqui para o telespectador, tá certo? Angélica, prazer revê-la. Tudo bem, Angélica? Prazer é nosso estar aqui com vocês. Cumprimento Iberê, Santana, Camila, que compondo a mesa, né, Butrão? Cumprimento a você que está em casa, nos assistindo, participando conosco desse momento aqui, desse aprendizado nosso. Muito obrigada. Muito bem. Marcos Santana, tudo bem, Santana? Tudo bem. Butrão, se me permite, eu gostaria de apresentar, eu gostaria de aproveitar essa minha primeira participação para demonstrar minha indignação com o fato que aconteceu na terça-feira, que eu acho que a grande maioria da população também vai se indignar, que é a agressão sofrida na terça-feira contra o jornalista Carlos Mauri Alexandrino. Ele, para quem não sabe dos fatos, ele voltava do supermercado carregado de sacolas, quando um homem do outro lado da rua, falando sozinho, gritando aos quatro ventos, xingamentos contra a presidente Dilma, contra o ex-presidente Lula, fora PT e por aí vai. E o Mauri Alexandrino retrucou, disse, fora você, golpista, alguma coisa que o valha. O que ele achou não que vai ter golpe, né? Não vai ter golpe, alguma coisa assim, não vai ter golpe. E aí, o que ele imaginou que fosse terminar apenas num mero bate-boca, o rapaz, né, o homem, atravessou a rua, passou a ofender o Mauri Alexandrino e, não satisfeito, agrediu fisicamente, derrubando ele no chão, quebrou várias garrafas das mercadorias que ele carregava. O Santana até trouxe o vídeo, né? A gente Isso, tem um vídeo, mas não vamos soltar, até em respeito ao Mauri, porque não tivemos oportunidade de ter contato com ele, né? Exatamente. A gente não sabe qual é a posição dele com relação a isso, então, em respeito ao Mauri, a gente não vai colocar no ar essa agressão. O cara é um armário, né? Desproporcional. Se presume que parece que estava saindo de uma academia de ginástica, era muito mais jovem que o Mauri Alexandre. O Mauri tem 64 anos, era um homem muito mais jovem, e, não satisfeito, ameaçou ainda chutar Mauri no chão. Então, eu gostaria de deixar aqui a minha indignação, que eu acho que todos nós compartilhamos, que o debate político realmente deve ser feito, mas no plano das ideias. E agora, a agressão física é completamente injustificável. E isso daí ilustra como estamos vivendo tempos muito sombrios, muito perigosos, que precisamos estar alertas, porque precisamos defender a liberdade de expressão, manifestação, a contestação de ideias, mas não para o plano da agressão física. Ainda mais que no domingo vamos ter um embate muito traumático no domingo, quando vai ser votada em Brasília a admissibilidade do pedido de impeachment. Em Brasília já construíram um verdadeiro muro da vergonha para dividir entre aspas, torcidas, e a gente espera que o debate continue no plano das ideias e não para a agressão física. Então é um momento mais do que oportuno para a sociedade, independente de como cada um pense, ficar alerta para esse tipo de ocorrência. Nós chegamos a comentar ontem aqui, né, com o Heraldo, o Banha e o Cassione, a respeito dessa agressão, repudiamos totalmente, a gente
confirma isso e, além de tudo, uma baita covardia, né? Se alguém tiver a oportunidade de compartilhar e observar o vídeo, o cara é enorme, tá certo? Mais alto, bem mais alto, e o Mauri não é baixo, né? Então, o cara é grandão, largo, né? O Mauri carregando sacola do supermercado, o cara deu uma ombrada, né? E jogou o Mauri, que não esperava por aquilo, ao chão, né? Então, lamentável, o Santana está absolutamente certo. Vamos com calma, porque o Brasil ainda é nosso, né? Iberê, tudo bem, Iberê? Tudo. Isso é lamentável, né? O Mauri sempre foi um homem das ideias, para quem conhece. O Mauri foi meu aluno também na universidade, acompanho desde o banco escolar, né? Ele sempre discutiu com muita propriedade a ideologia que defende. Agora, nós temos que acreditar também esse nível de agressividade, que eu lamento, às nossas lideranças, viu? Isso a gente também tem que ressaltar aos grandes líderes, entre aspas, que estão subindo em palanques, para dizer que a todo custo vamos à guerra, que isso é golpe, alguns dizendo para irem armados. Quer dizer, o Brasil entrou numa pobreza de espírito das nossas lideranças, que se chega ao absurdo, como o Marcos falou, de ter que se construir um muro para separar quem é a favor, quem é contra aos ditames de uma Constituição. Isso é coisa de maluco, gente. Mas vamos acreditar isso aos nossos líderes, que têm muitas vezes um conhecimento ideológico de ervilha e que está propagando aí, né, ameaçando a barbárie na rua, a agressividade. Isto é resultante da falta de responsabilidade do meio político brasileiro. Olha, eu falei da manchete do Diário do Litoral, não tem um jornal aqui físico, né? Como a gente costuma fazer, só ressaltando aqui a manchete de hoje, na capa do jornal. Dilma Rousseff, 2 pontos, abre aspas. Se eu ganhar, vou propor pacto. Eu acho que é um pouco tarde para o presidente propor um pacto, né? Até porque as coisas estão mal encaminhadas para o lado dela, embora o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, tenha protocolado agora há pouco no STF um pedido de liminar, anulando todo o processo de impeachment até aqui, apontando uma série de irregularidades, enfim. Se essa liminar for concedida, dificilmente teremos a votação na Câmara no próximo domingo, né? E aí a programação das emissoras de TV, do futebol, enfim, vai tudo pro ralo. Mas isso é difícil, né? Que o STF... Nossa, o STF está se inventando em tudo, né? De repente vai que dá uma liminar aí para mais luzes e holofotes em cima lá da Suprema Corte, sabe-se lá. Estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica no ícone do painel regional e acompanha a gente em tempo real. O programa encerrado, você revê pelo YouTube os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. E quem acompanha a sua participação e a nossa produção, está sempre aqui com a gente, Camila Aloy. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Boturão, boa tarde para você, boa tarde aos convidados e boa tarde para você que está em casa. O nosso Facebook e o nosso telefone estão sempre abertos, aguardando a sua participação, que sempre é muito importante no nosso programa. Mande sua pergunta, suas dúvidas sobre o assunto que está sendo debatido aqui no programa. Ontem eu não sei se foi na Globo News, foi na Band, não me lembro exatamente, ou até no Jornal Nacional, não sei exatamente. Mas apareceram cenas ali, não é, da sessão que acabou levando ao impeachment do ex-presidente Fernando Collor, né? E voltando no tempo, 1992, nós tínhamos aqui representando a região 4 deputados federais, né? Beto Mansur, que está lá, né, novamente, como o primeiro secretário da mesa que dirige os trabalhos da casa. Tínhamos Coiu Irra, tínhamos Gastone Rigg, né? Nenhum dos dois continuou na política, evidentemente, mas nenhum dos dois segue como deputado. E tínhamos também o ex-prefeito de Guarujá e, na época, deputado federal Maurici Mariano. E no gabinete do Maurici estava aqui a nossa Angélica Mariano. Então eu queria aproveitar rapidamente sua experiência, né, Angélica, para a gente discutir um pouquinho aqui. Um momento completamente diferente, né? Collor estava abandonado, quase que jogado às traças, né? E a presidente Dilma tem o ex-presidente Lula, tem o Partido dos Trabalhadores, tem movimentos sociais, tem barulho que não acaba mais. Empreiteiras, empreiteiras já não estão entrando em ação mais, estão quietinhas agora, já sossegaram, né?
Não, mas tem intelectuais, Tem. tem artistas também. Artistas, quer dizer, intelectuais, mostra que, é. na verdade, o país está dividido. Muito dividido. É diferente, um pouco diferente, né? Eu acho assim, é uma diferença, me entristece, né? Eu sempre falo isso. Aqui está o professor Iberê, que também vai falar disso, né? Professor, que nós já falamos um tempo atrás. Nos entristece por saber que tudo aquela luta, tudo que ocorreu ali, faz com que nós ainda tenhamos um momento muito parecido. Volta-se a discussão à política nacional, nós estamos expostos novamente ao impeachment de um presidente da República, em vez daquilo ter sido uma experiência para o amadurecimento da classe política e das classes partidárias. Muito mais até do político, de saber que, eu acho que aquilo também mostrou ao político que ele não é único, não é o dono da razão e nem tudo gira em torno dele, que ele tem que respeitar desde um Congresso Nacional, que são deveriam ser os nossos representantes, né? E assim, na sequência, toda a população. Estava lá no momento do impeachment, digo que, inclusive, nós éramos, né, Maurici Mariano, vice-líder do partido do Collor, PRN, né? PRN, e se posicionando contrário, né, a toda aquela vergonha, a tudo o que o Collor estava fazendo com o nosso país. Então, eu acho que, independente de... esse tem que fazer parte do processo democrático, independente... existe a bandeira partidária, existe o partido onde tem a minha fidelidade, mas eu não posso me colocar a favor de processos de corrupção ou de processos que aí no caso do impeachment, de processos de improbabilidades administrativas, que é um ato contra a corrupção, temos que lembrar a isso, de uma pessoa ou de um único político. O partido tem que, inclusive, tomar muito cuidado com isso, tomar muitas precauções com isso, para que a população tenha esclarecimento de que o que está sendo julgado ali é que houve aí um momento político aí muito misturado, mas o que está sendo julgado ali também é um momento contra a corrupção, de um ato ilegal e irregular. Agora, eu digo a você, hoje foi muito você parecido na época. tem um muro de Berlim lá, né, instalado em frente ao Congresso Nacional, né? Pró-Dilma para um lado, pró-impeachment para o outro, enfim. Eu digo, na época do Collor eu não me lembro desse tipo de Não existiu um muro porque exatamente os representantes políticos, né, foram... As grandes lideranças foram todas contra o... Não, e foram acima, não é que foram contra. Aí é que eu acho que eu gostaria de deixar claro. Nós como políticos, eu sou da classe política, Lógico. Nós temos que sempre nos posicionar para a evolução da democracia, né? Então, eu acho que aquele momento, o que se mostrou ali, inclusive com os nossos líderes aqui da Baixada Santista, sempre foi um grande professor, Gaston Henrique, Coiuíra, né? Não fazem mais parte aí dos processos políticos, mas são, né, grandes lideranças, referências com muita dignidade. É isso que nós temos que pensar. Se posicionaram com Maurici Mariano, o próprio Beto Mansur, se posicionaram além das suas únicas defesas partidárias, mas foram além do que o que é correto, o que é errado. Não vamos ficar tampando a peneira, não vamos ficar nessa enrolação. O que está lá, que está já mostrado, tanto que quando eu escuto a defesa da presidente Dilma, eu em nenhum momento escutei a defesa realmente contrariando aqueles fatos que foi errado. Um município, um prefeito que faça aquilo, um governo de estado que faça aquilo, ele também tem a sua cassação, ele tem o seu afastamento. Nós não precisamos colocar o Brasil nessa polvorosa de guerras, de bandeiras, porque eu acho que não são guerras de bandeiras, né? Já está sendo mostrado, inclusive internacionalmente, na imprensa internacional, que é um ato ilícito, né? Que é um ato errado e que propaga a corrupção. Volto até a dizer que eu espero que esse fio da meada não pare, que isso continue, porque talvez tenha sido esse o grande erro na época do Collor. Foi o Collor e acabou no Collor, né? E se parou ali.
Estou errada, professor Iberê, o senhor que também passou com mais experiência, mais amadurecimento. Se parou ali. Esse processo tem que continuar. Nas leis, não, porque a lei de responsabilidade fiscal veio após isso, não foi isso? Onde criou hoje... Foi no governo FHC. FHC foi criada porque talvez por esse fato do que existiu na época do Collor, pelo que aconteceu ali na época do Collor. E isso que nós temos que nos basear. Eu acho que é um aprendizado e nós temos que ir adiante. E não regredir, no meu ver, nós estamos regredindo. Não sei se é a sua opinião em casa, mas no meu ver, o político que não cumpre de maneira clara, não cumpre de maneira correta, ele não merece estar no cargo. Diga aí, Iberê, Santana, fique à vontade. Eu acho assim, eu fico olhando a Angélica, concordo com a Angélica. A Angélica foi criada, entendeu, dentro de um ambiente onde a política era vista de uma outra forma. Quando nós fazemos essa comparação com Collor, basta que você pegue como era a composição da Câmara. Eram, na verdade, homens de uma melhor estirpe, de uma melhor formação política. Hoje, lamentavelmente, ninguém é capaz de falar A, porque vão buscar numa lista de empreiteira, numa delação premiada, num Panama Papers, eu não sei onde é que vão buscar uma série de envolvimentos e fica todo mundo por isso mesmo. Lamentavelmente, nós perdemos um grupo de líderes que conduziam a política, ainda com pouco, embora fossem poucos, mas com honradez. Eu acho que nós perdemos isso tudo. Então hoje você está vendo aí ex-senadores com igreja, mas virou um balaio de gato isso. Um balaio de gato por falta de liderança, por falta de seriedade, por falta de comprometimento com o país. Esses que estão se elegendo aí, não tem comprometimento tem com a família dele, com a conta bancária dele, não sei onde que ele tem. O país é um detalhe. Eu fico meio assustado que nós estamos aí discutindo essa coisa de impeachment, de delação premiada, há quanto tempo? Já faz tempo, é o que a Angélica diz, né? E o país continua parado na mesma desgraça. Agora eu continuo completamente. Aí assim, hoje você não vê falar em desemprego. Nós estamos aí, fecharam 4 mil, 5 mil postos na região. Isso aí, assim, a bola da vez era aquilo, então sobe no caminhão e diz que sou contra. Foi embora, passou, deu 48 horas de mídia, já não estou mais falando disso. Continua discutindo educação. Se discute educação nesse país todo dia, não sei aonde. Pelo menos no meu prédio, lá tem 2 professoras antigas, elas discutem o dia inteiro, porque só lá. O Brasil não pensa nisso, ele não tem essa responsabilidade. O papel, eu acho que até nós temos que assim, trazer muito à tona, junto com a população, está se perdendo isso dentro até das próprias cidades. Esse comprometimento dos políticos com a própria cidade. As câmaras não discutem, são pouquíssimas as câmaras municipais, estaduais, que estão discutindo, né, como o Congresso deveria estar discutindo, problemas sérios que nós estamos passando dentro do país. Volto a dizer, a inclusão, né, agora tem uma nova regulamentação dentro da inclusão, da educação, onde isso está afetando o nosso povo, porque nós temos que ter esse entendimento, né, a maior parte que assiste o programa tem esse entendimento, mas muitos moradores não têm. Estava conversando com a dona Ana Maria, lá da Maré Mansa, nós estávamos conversando sobre isso, aonde a população entende que essas discussões têm que ser dentro do legislativo, de uma forma produtiva. E hoje nós vemos o Congresso parado, vai trabalhar num domingo, sábado e domingo, por algo que vem sendo discutido há meses. E isso já tinha que estar sendo encerrado para o bem do país. Quem vai resolver é o Judiciário. O Judiciário vai acabar lá. Veja como é que nós estamos tão embolados com esses 3 poderes, que quem tinha que legislar não legisla, quem tinha que olhar as leis está legislando, quem tinha que executar algo não executa. Então nós estamos numa confusão tamanha que, assim, a hora que se coloca um muro da vergonha e vem falar em democracia, vem falar em Estado
de direito. Gente, nós estamos de brincadeira. Então as pessoas, mas vai ter impeachment? Canso de perguntar isso para nós todos na rua. Que impeachment? Como é que você pode... Mas qual é a perspectiva do brasileiro? Tira A para colocar B, quem? Aí você coloca o B, ele tem 14 processos, 35 processos. Ah, não, então tira o B também. Aí cai na mão do C. Fora que tem um monte de gente na fila já Sem para dúvida. sentar nas cadeiras que ele vai ser obrigado a O grande, oferecer para todo o grande mundo. problema é a completa falta de perspectiva. Que, por exemplo, o vice-presidente Michel Temer, que ele é especialista em direito constitucional, mas não sabe mexer no WhatsApp, né? Que é uma coisa impressionante. Ele acabou, entre aspas, vazando um áudio de 14 minutos em que ele faz uma série de considerações e em nenhum momento ele falou uma única vez a palavra combate à corrupção ou medidas para evitar a corrupção ou combater a corrupção. Quer dizer o quê? Ele está dando a entender de que, olha, quem vier comigo aqui, eu vou colocar um pano quente aqui e a Lava Jato vai cessar. É por isso que agora a gente acompanha no noticiário essa verdadeira debandada de partidos PP, PRB, P não sei o quê, defendendo o impeachment da presidente Dilma. Isso é um tema interessante, sabia? Está sendo afastado por quê? Mais pelos maus motivos do que pelo motivo em si. Porque o mérito em si do pedido de afastamento é completamente questionável. Divide juristas, e cada um tem a sua razão. Então, na verdade, o que move realmente esse pedido de impeachment da presidente Dilma são os maus motivos que eu acabei de citar aqui. Vamos fazer um intervalo e um tema interessante que o Santana levantou, para a gente discutir rapidamente. É possível o Michel Temer, como presidente da República, segurar o juiz Sérgio Moro, abafar a Lava Jato? Será que há clima para isso por um pacto nacional, né, de governabilidade? Né? A gente volta já já. Estamos de volta com o painel regional, com a Angélica Mariano, que preside o PTC em Guarujá, o nosso Marco Santana, Iberê, a Camila atenta à participação do telespectador, né? E a gente discutindo essa questão toda, né? Impeachment, não impeachment, vai ter vantagem, não vai ter vantagem. Estou fazendo o palpite aqui dos companheiros, né? E desde segunda-feira até hoje, né? Então, o Iberê, você acha que tem impeachment, que passa o impeachment domingo ou não? Não, pode até passar, mas não passa no Senado. Passa não, estou falando domingo, dia 17. Domingo é possível que passe. É possível que passe. Possível. Você não crava? Não cravo. Angélica, você crava não? Passa. Domingo passa também. Eu Passa na acredito, Câmara? Passa na Câmara. Passa na Câmara. Tenho minhas dúvidas no Senado. Santana, o que você acha? Continuo com as minhas dúvidas no Senado, mas na Não, Câmara só dia passa. 17 primeiro, depois a gente ir com calma, mais à frente a gente... Olha, o que a gente pode fazer, dar é um palpite de hoje. Por exemplo, amanhã o palpite amanhã pode é ser dia, outro, claro. né? Por hoje. Hoje é quinta-feira. eu imagino que domingo o impeachment vai seguir adiante. E no Senado também, diante dessa toda essa situação conturbada, vai passar no Senado Pô, também. estou quebrando o galho de vocês. O Senado é mais para frente. Vamos lembrar do Senado, que é mais aí 20, 25 dias de discussão, né? Então a gente tem o dia de amanhã e pode ocorrer aí Ainda tem alguns essa, fatos, por isso que a gente não pode dar certeza no Senado. A única argumentação, Marcos, que eu digo assim, pode ser que passe, é porque assim, aquele país, Brasília, e aqueles habitantes daquele pedaço do Brasil, eles estão um pouco se lixando para a opinião pública. Então, pouco estão. Não adianta pôr 5 milhões na rua, não adianta, não assusta ninguém. Então, aí assim, mas o cara vai ficar enroscado, tem que votar. Tem gente pondo aí a cara, votem, Muito bem. Esperemos na segunda-feira. Até porque se estivessem preocupados com a opinião pública, nós não chegaríamos ao que nós estamos chegando aqui, essa discussão hoje. Camila, de ontem para hoje você mudou de palpite ou não? Não, Sustenta continuo, ainda? acredito que passa. Vai passar, né? Eu continuo também de ontem, quarta para hoje, quinta, eu continuo. Como disse o Santana, já é quinta-feira, então o meu palpite Agora, de quinta-feira é que passa na Câmara. Agora o Santana levantou uma questão interessante no bloco anterior, né? Caindo o presidente Dilma, assumindo Michel Temer. Se bem que a Angélica lembrou bem, tem 20 e poucos dias aí, ainda no Senado muita coisa pode acontecer, a presidente pode até propor uma renúncia, pode até propor uma PEC, como o Cassione defende aqui há 6 meses, né, de renúncia coletiva e novas eleições em outubro, uma série de coisas pode acontecer, né? Mas Michel Temer assumindo, vamos supor, né? Essa questão que foi colocada por você há pouco, antes do intervalo, segurar Lava Jato, vamos segurar essa onda, evitar, né, maiores dissabores aí aos nossos brilhantes parlamentares e governantes, enfim, por um Brasil melhor daqui para frente, uma governabilidade que não há hoje, enfim. Tem clima para isso? O que você acha, Santana?
Doutor, eu acho o seguinte... Depois da Lava Jato chegar onde chegou e do Moro ser unanimidade... Unanimidade não, né? Mas primeiro eu queria deixar consagrado nacionalmente. Eu queria deixar bem claro que você palpite, análise, não significa torcida. Então, quer dizer, não é porque eu acho que claro, nesse evidente, momento, tem que ser bem claro. Que eu acredito que o processo de impeachment vai seguir adiante, não que eu esteja torcendo para que isso aconteça. Aliás, até porque, diante das informações que eu tenho, que eu acho assim, cada um tem o direito a ter a sua opinião, mas abalizado em informações. Eu acho que esse pedido a presidente Dilma não tem condições de governar por uma série de razões, mas eu acho que no caso específico que se levanta nesse pedido de impeachment das pedaladas, não é o caso do afastamento dela. Agora, com relação ao você falou da questão da corrupção, eu acho que é mais um dos motivos que leva o presidente Michel Temer, a possibilidade de Michel Temer se tornar o próximo presidente, se fortalecer. Além dos políticos que estão com o rabo preso aí, diante de uma série de esquemas de corrupção, há também aqueles políticos que não conseguiram chegar ao poder por intermédio do voto. Né? Disputaram outras eleições e vem nessa oportunidade de fazer um acerto político com Michel Temer de chegar ao poder. Perfeito, muito bem. Você acha que tem clima, Angélica, para segurar? Depois de tudo que aconteceu, depois tanta gente presa? Eu espero que não. Né? A gente pede para a população, até dentro do ocorrido com o jornalista Marcos, né? a gente pede para que esses debates ideológicos continuem, né? Que eu acho que tem que existir, volto a dizer, se não existiu após o Collor, que volte a existir após a Dilma, uma discussão muito séria, e não digo só lá em Brasília, mas que isso também venha a trazer de baixo para cima uma moralização de tudo isso. E se a gente vê uma Lava Jato interrompida, se a gente observar os outros processos engavetados, para que valeu a pena, né? Não tem aquela música que valeu a pena? Do que vai ter valido a pena do país estar passando por toda essa crise, de todos estarem indo à rua e se posicionando? O que nós esperamos após o impeachment é que aqueles que não concordam ideologicamente com o impeachment se unam para que a limpeza aí na corrupção ela continue muito forte e que a gente possa apoiar aqueles que querem algo positivo para o país. Eu gosto de lembrar muito, o ministro Joaquim Barbosa, quando saiu, ele fez um comentário quando ele assumiu, não quando ele saiu, quando ele assumiu a presidência, ele fez um comentário que a moralização tinha que começar de cima para baixo. Né? Porque quando a gente começa de baixo para cima, a coisa é muito mais difícil, é uma batalha maior. E eu acho e tenho essa esperança muito grande, até como tudo que eu aprendi, professor Iberê, que o senhor falou da política, nós temos que ter essa esperança muito forte de que está vindo essa limpeza de cima para baixo. Né? Eu lembro muito dele falar isso e eu quero acreditar realmente que isso aconteça. Já disse que, infelizmente, não acredito em milagres na economia. Nós vamos passar um problema aí, essa crise econômica deve, inclusive, se agravar, né? Não temos que ter essa ilusão, mas que, se a gente for passar por isso, então que passe com um objetivo que não é... Eu acho que o grande objetivo não é o impeachment derrubar a presidente Dilma, é o impeachment contra um apelo contra os processos de corrupções muito grande, o que nosso país está envolvido, está aí com essa energia, com essa nuvem de envolvimento, prejudicando a nós, moradores, a nós que acreditamos na democracia, a nós que lutamos para fazer essa diferença e o nosso país desenvolver. Então, Angélica, me permite, então, veja só, então, no caso, então, o pedido de impeachment, se é para combater a corrupção, não seria para entrar com o pedido de impeachment em relação às pedaladas fiscais. Porque o que está se questionando... Mas a pedalada fiscal, é isso que eu falei no começo, como aconteceu com o Collor, é algo ilegal. Foi cometido com uma ilegalidade. E o Congresso, Angélica, como qualquer legislativo, até hoje ele tem não que se chegou no fiscalizar. consenso, divide juristas.
Por isso que está sendo Não, julgado no só um Congresso. minuto. No Legislativo existe... Aí que está Por isso a que diferença o dos Congresso três que julga, poderes. que é político. É o Não, mas processo- aí o está a processo- diferença dos processo três até hoje, poderes. ele é político. Isso que nós Até hoje, deixamos... é Não, verdade. nós temos que deixar claro a diferença dos poderes. Aliás, 4, né? Porque a gente tem aí também, que diz imprensa, né? Um poder. E temos que respeitar isso. É mesmo. Mas assim, é isso que o professor Iberê falou agora há pouco. O que está acontecendo é uma baderna da responsabilidade de cada poder, né? Nós temos o poder executivo e temos o legislativo e temos o judiciário. Cada um tem sua responsabilidade e a competência. A grande competência do legislativo, que seria o Congresso, as assembleias de Estado e as câmaras municipais, é também fiscalizar, não é isso? O que há de incorreto no executivo. Fiscalizar se o executivo está cumprindo a lei, se está dentro das suas propostas, junto com a população, mas principalmente se a lei que ele está subordinado está sendo cumprida através dos Olha seus só, atos. Angélica, o pedido de A impeachment- pedalada fiscal, ela mostra uma irregularidade, que aí o judiciário, né, que aí no caso é o Supremo, vai avaliar se isso é cabível ou não. Veja só, Eu Angélica. acho que Nós não a podemos não misturar. Veja só, Não o temos capacidade de governar Então, o mas o país. pedido de né? impeachment se refere, que está em tramitação, que foi empregado pelos 3 juristas, se refere ao exercício de 2015, que não seguiu o trâmite normal dele. Mas que as Ainda contas foram rejeitadas. Não foi ainda. Essa não, foi mas ainda. já teve o desse relatório. Em cima desse pedido, Já teve o não relatório. seguiu o trâmite legal. Então, Mas o que já acontece? teve o relatório. Quando se defende esse trâmite político, você desrespeita o processo legal. Não, Ou o seja, legal, é mas igual. aí o legal, Sim. volta a dizer, não, a gente tem que Mas voltar veja- a dizer isso. A legalidade é Eu acho para que o no país dos judiciário, golpistas, eu a acho- lei, dos o julgamento golpistas, da lei. Acho que é golpe mesmo. Eu acho que... O Deixa eu só- Congresso, Embora- ele tem embora que ela- cumprir, o Congresso ele tem que cumprir o papel da fiscalização e trazer... Mas tem que seguir os trâmites legais, Mas Angélica. está, Mas está não. os estudos. Deixa eu só colocar um pitaco. nisso Diga, aqui. ô, eu acho André. assim. Primeiro que é uma discussão absurda, porque a colocação feita pelo Bicudo, pelo Reale, pela Janaína, são juristas, tal, apresentaram lá tal. Mas aí, Marcos, eu tenho só um agravante. O defensor do executivo, se você tem, eu tive a paciência de assistir toda. A maior argumentação dele foi O dizer advogado-geral, que Zé Eduardo outros Cardoso. anteriores tinham feito. Mas isso está errado também. Então, mas essa é a grande defesa do executivo. Ninguém conseguiu provar, baseado na lei de responsabilidade fiscal, Que o objeto, a denúncia- que o objeto que ela está errado. Porque o advogado não foi lá e disse, olha, isso aqui é amparado pela lei e tal, está errado. Não, ele falou, isso aqui não pode. Ele mesmo, veja a defesa dele. Mas todos fizeram e ninguém falou nada em 15 anos. Isso não pode ser uma defesa. Não, mas não foi isso também. Não É o foi que eu isso volto também. a dizer. Não foi Vamos isso. ver o que ele apresentou. O que ele ato de sustentou. qualquer Veja ilegalidade só, eu não estou aqui tem que defendendo ser o governo, eu estou punido. defendendo a legalidade. Sim, sim. Porque se você abre um precedente para o presidente da República, daqui a pouco o guarda na esquina vai interpretar a lei do jeito que ele bem entender. Então o que nós estamos falando aqui é da legalidade, o direito individual de cada cidadão. bem. Não é da Dilma nem do Lula. É de todos nós. Mas hoje o Brasil está tendo, pelo Supremo, a interpretação que eles bem entenderam. O seu Barroso, que é ministro, depois disso, ele mesmo fez o comentário. Um absurdo a análise dele. Teoria Zavascki, a mesma coisa. Quer dizer, então nós chegamos a um momento do descrédito até no Legislativo, na Corte Maior do Brasil. Alguém acredita nisso? No Alguém... judiciário. Você entendeu? E aí isso está comprometendo absolutamente todo mundo. Então, o Brasil chegou a uma balbúrdia tamanha que a coisa do impeachment é um mero detalhe nessa história. É um mero detalhe. Agora, ter uma presidente, e é isso, já foi dito, nunca foi levantado contra a presidente Dilma absolutamente nada de que ela tenha enriquecimento ilícito, que ela tenha comprado fazenda, nada, ninguém levantou nada. Sítio em Atibaia, não Ela só fez o quê? Ela mal conduziu, assinou determinados decretos, porque não se está discutindo nem BNDES, nem empréstimos
feito fora do Brasil sem autorização do Legislativo. Não se chegou a isso. O presidente Quer dizer, infelizmente então, levou o ficou país a uma situação caótica economicamente. Agora, eu só queria perdeu dar um- completamente a governabilidade e deveria ter, não é, a honradez ter uma série de de- renunciar uma ao seu série de- mandato e dizer, olha, é ingovernável, não tem Agora, condições deixa eu de levar esse- o país esse lá. pacto Se que ela- nós tivéssemos esse tivéssemos uma pacto que outra ela tá cultura propondo agora- política, não é? Que não é essa que temos aqui. Agora, Esse Marco, pacto deixa eu só... deveria existir. Esse pacto que ela está propondo agora, ela deveria ter proposto logo no começo ali, ter tido a humildade. Não teve humildade. Mas a campanha virulenta que ela fez, agressiva que ela continuou fez. cometendo os mesmos erros, agravou os erros que vinha E cometendo não vamos já. nos iludir, não vamos desiludir que a pergunta inicial desse bloco era sobre o Temer. Né? Exatamente. De que ele vai... Ele que segura ele a vai- Lava Jato para poder fazer um governo... Vou dizer uma coisa, avisaram o seu Michel Temer que a economia do Brasil está a zero e que nós estamos num mundo globalizado e que nós só temos o dinheiro da reserva nacional, os 371 bilhões de dólares, só que o Lula já estava querendo, Queimar. na Casa Civil, 40 bilhões. Nós só temos isso. Ou acha que o Temer vai estalar o dedo Agora- e todo mundo vai voltar a investir, que as 69 empresas do Walmart vão voltar no outro dia, que Casas Bahia, que a Uzi Minas vai começar a fabricar. Qual é a brincadeira desse Até porque a crise mundial Qual tomou é a um novo brincadeira? rumo ano passado. Será né? que Já ninguém tem percebe que alteração. em 2008 a maior economia do mundo entrou em colapso e Pois demorou é. 7 anos para poder respirar? Eles, né? Agora, imagine nós. Professor, eu gostaria de fazer uma colocação no seguinte sentido, que também uma parte da sociedade também, principalmente os empresariados, eles têm uma visão meio que seletiva de rejeição, de reprovação. Quando a coisa favorece a eles, eles ficam na muda. Quando pisa no calo, eles estribucham, né? Tanto é que o Paulo Scaff coloca aquele pato imenso ali, que eu acho uma grande bobagem ali, que eu acho que muitos filiados ao Fiesp, Ciesp, eles não estão muito satisfeitos com gastar dinheiro com aquele brinquedo gigante. Para dizer mais ou menos o seguinte, as pessoas falam muito, né, os críticos ao governo falam muito das pedaladas fiscais, atribuem ao Bolsa Família, a Minha Casa Minha Vida. Mas, na verdade, o caixa do governo está a zero, como o senhor bem observou, porque por uma série de desonerações fiscais. Quer dizer, o governo abriu mão de arrecadar impostos. Eu fiz um breve levantamento aqui. A perspectiva de desoneração de 2011 a 2018 são 458 bilhões de reais. O Bolsa Família gasta apenas 27 bilhões. Então, a evolução, qual foi a evolução da desoneração? Em 2011, o governo deixou de abrir mão de arrecadar 3 bilhões, 2012, 44 bilhões, 2013, 73 bilhões, 2014, que foi ano da eleição. Favorecendo que tipo 100 bilhões, eu vou chegar lá, Buturão. 2015, 104 bilhões. Aí quem favoreceu? Quem deixou de pagar imposto? Vamos lá. Automóveis, fabricantes de brinquedos, indústria de carne de ave e carne suína, medicamentos, rochas ornamentais, quem produz piso de granito e mármore, material elétrico, calçado, indústria têxtil, móveis, hotéis, empresas de transporte aéreo, marítimo, algumas desonerações de folha de pagamento. Quer dizer, então quando o filho é bonito, os empresários ficam na muda. Aí quando o filho é feio, mete a mão no fio dedo na o governo é incompetente. Você faz uma conta maravilhosa. Dá para você fazer do outro lado da página quanto é que custou os empréstimos escondidos do BNDES para os países que não foram o Brasil? Quanto ficou para o seu Evo Morales ficar com a Petrobras? Quanto que ele não pagou de imposto? E de obras que não foram feitas. Não. Iberê, mas os maiores beneficiários do acabaram. BNDES foram empresas nacionais com interesses particulares. É um erro também. Sim. É outro Inclusive, erro. como a inclusive a maior Friboi, empresa é outro de erro comunicação também. do país, né? A Friboi. Agora, mas eu lá, quero que dizer tem o outro seguinte, social, lá, o sócio quando a situação suspeito. favorece o empresário, ele fala assim, Mas o isso governo é maravilhoso. Você tem razão, né? claro, você tem razão. Sem Agora, dúvida. Nesse aspecto tem razão. Entendeu? Agora, esse é o grande equilíbrio da economia. É para isso que um administrador tem que trabalhar. Né? Agora, vamos falar Então, a por verdade. que esses setores agora criticam o Não, governo e mas não falam assim, ó, vai mas dar errado, vai dar tem que ruim? fazendo a parte existir um dele. equilíbrio, tem que também existir um equilíbrio, porque nós não podemos esquecer que esses empresários, e se esses investimentos do BNDES fossem realmente investidos, feitos da maneira certa, nós estávamos com empregos sendo gerados,
né? Que isso traz uma estabilidade econômica num país, não é isso? Mas, Nós estávamos com outras O empresas que pode se esperar de um abrindo. governo? O que pode se esperar de um governo? Aí a gente vai que pro tem- básico da economia que não deixaram como acontecer. ministra da Agricultura, Cátia Abreu, que defende o agronegócio. O agronegócio é o setor que emprega pouquíssimas pessoas, porque é uma agricultura completamente mecanizada, Você tá falando que, da- que você estimula tá o desmatamento ambiental. Você diz Quer dizer, aí qual o- dos impostos que abriram mão. Veja, eu acho isso bonito, até achei bonito. Só fiquei um pouco assustado quando a Operação Lava Jato levantou o quanto custou para assinar a desoneração da indústria automobilística. Está acabando, ninguém está crucificando ninguém antes. Mas para você entender que esse benefício não é pura e simplesmente pelo amor ao povo brasileiro. Eu não sei qual foi o percentual Entendeu? de desoneração da indústria automobilística, mas eles não colaboraram em absolutamente nada, me Não, parece, porque os não, preços dos carros estão Isso, completamente ao contrário, fora, ao não é, do padrão E sem internacional. falar que eles estão envolvidos no esquema de corrupção lá da Operação Zelotes, né? De essa coisa comprar decisão favorável para perdão de impostos, assim por diante, né? O intervalo mais e o painel regional volta em instantes. Até já. Muito bem, voltamos na sequência aqui do nosso painel regional, direto aqui com a Camila Aloy, algumas participações sempre importantes, né, do telespectador que está com a gente, né, Camila? Isso mesmo. Temos a participação do Wellington, que mandou uma mensagem aqui para o nosso Facebook. Ele diz: suponhamos que não passe o impeachment na Câmara dos Deputados. Como que Dilma vai conseguir governar o país, sendo que 70% dos deputados estão contra ela? Isso é uma realidade, né? Isso foi debatido, discutido em Não, vários mas, locais, já deixa eu só discutimos responder aqui que eles também. estão contra, Você enquanto tem a possibilidade de 171 ter- votos necessários. Suponhamos que ela tenha Se ela 172. passar, se não passar, vai ter um monte desses que votaram a favor que vão lá pedir desculpa. Eu só tive que votar por causa do país. E fica tudo bem, viu? Eles isso ficam aí- amiguinhos no outro dia. Muito bem. Camila. Temos a participação do Henrique Dias também para o professor. Ele diz: quando houve consenso entre juristas durante 30 anos no Brasil sobre qualquer pena, a inserção de impostos oferecidas pelo PT durante seu governo não fez com que os empresários ficassem com o capital isento. E sim, houve o repasse da população de menores preços, dando a ideia de que a economia estava estabilizada. Repasse de menores preços até a eleição, né? Porque passou o período eleitoral, a inflação... Vai disparar. Quando você 2015 foi uma coisa Isso, impressionante. mas quando você tem a isenção fiscal que foi feita aqui, você estimula a linha branca, por exemplo, foi uma que ficou aí pendurada, incentivou o consumo, porque você tem que movimentar a economia, mas também cabe lembrar que o endividamento isso por um consenso da economia, o endividamento do povo brasileiro já está em 63%, o endividamento. Aí você vem com uma crise de desemprego, você imagina a catástrofe que é para as famílias brasileiras. Cheque Então, especial, atenção, 400 qual a e não sei razão- quanto qual por mês. a razão prática? Cartão de crédito. Então, isso que eu falo, qual que é a razão prática mesmo ali de os bancos praticarem 300% ao ano de juros? Mas por que o Banco Central permite Pois esse tipo é, de então, coisa? essa é a grande questão, né? É insano. Não né? existe, Mas não isso existe, aí não depende existe. de quem? Depende de Uma política. política econômica. Política econômica. Do Mas a política administrador econômica é das- refém desse tipo de coisa. É mais um erro desse governo. Camila, pois não. Olha só um minutinho. Só um minutinho. Né? Bom, eu só vou lembrar o Perdi um seguinte, pouquinho. né? No domingo, Achei. todos os horários estão invertidos na televisão por causa da transmissão ao vivo em rede nacional. Não sei como é que as emissoras de TV, as emissoras de canal aberto vão fazer, mas Band Parece- News, Record News, Globo News, as vão fechadas, ser- claro, vão transmitir Parece o que vai ter dia a apresentação inteiro. da banda marcial. Banda depois marcial. tem- E em alegria. Santos já está definido, não é? Mais uma vez, foi solicitada a Praça Independência, no bairro do Gonzaga, para que haja concentração dos pró-impeachment da presidente Dilma, né? O pessoal da Coxinha, né? E em Santos não tem mais mortadela, né? O Heraldo Cismonte aqui, que não, ainda tem e tal, não sei o quê, mas ninguém solicitou nenhum local daqueles que são contrários ao processo de impeachment da presidente da República. Então teremos só a concentração na Praça Independência do verde e amarelo, né, do pessoal que é a favor ao impeachment da presidente Dilma. Se você é contra, não vá se meter lá na Praça Independência a partir das 14 horas. Está reservada, repito, para o pessoal que apoia o impeachment da presidente. Agora E aí, sim, Camila? é que tivemos um pequeno problema com o notebook, estou lendo pelo celular, então são muitas mensagens, eu estou selecionando algumas Tá aqui. valendo, tá valendo.
É para a Angélica Mariano, do Márcio Prado. Ele diz: queria saber se a Prefeitura de Guarujá poderia fazer impeachment igual a da presidente, pois a Prefeitura existe diversas ocorrências de crime e ninguém foi atrás até hoje de qualquer um deles. Não, faltam 7 meses, né? 7 Vai meses e pouco. saber se agora a Câmara não vai se posicionar para aparecer no ano eleitoral e vai fazer. Lógico que sim, é o que eu falei agora há pouco. Cabe, durante o processo, né, de governabilidade de uma Câmara, a Câmara fiscalizar. Então, a Câmara tem que se posicionar e fiscalizar os atos irregulares e vir à tona tudo isso que o Judiciário, né, cada um com o seu papel. Esse é o papel de uma Câmara Municipal. Um dos papéis, fiscalizar atos ilegais, atos que vão contra a legislação que um executivo deveria seguir. Um bom executivo, um bom político. Até gostaria de abrir aqui um precedente, Gilmar, e dizer que muita gente, com tudo isso, né, a população desacredita no político hoje em dia. E, por favor, não vamos generalizar isso. Ainda temos grandes políticos no país, ainda temos pessoas querendo que o processo democrático exista, até porque, como nós falamos aqui, nós temos que fortalecer, já falei há um tempo atrás, nós temos que fortalecer, inclusive, essas novas lideranças, esses novos posicionamentos, para que o país também tenha uma evolução. Muito bem. Bom, em cima disso, Guarujá, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 pré-candidatos colocados. Tem mais, né? Eu acho. Tem mais. Estão chegando aí, Dá agora pra fazer já um time está de futebol. funilando, uns 10, 11 ainda tem. Né? Uns A 10, Angélica 11 pré-candidata pelo junto com a PTC, gente aí. o vereador E- Benzi pelo PSDB, estão o se ex-prefeito afunilando. Farid pelo PPS, Farid. a Dilson Jesus, deve ser o mesmo candidato apoiado pela prefeita, não é? E Walter Suma, candidato ao PSB, pré-candidatos ainda, né? Pode ser que Tá vá afunilando, funilando, aí, né? alianças vão Tem o acontecendo. Maquiel, Duíno VR Fernandes. o Duíno o no vice-prefeito. PSC, o Maquiel no PEN, que ainda está também aí se posicionando, né? Mas, assim, a gente sabe que isso até o dia 5 de agosto, que pela legislação eleitoral é o prazo das convenções, a gente sabe 5 que... de agosto agora, né? 5 de agosto. A eleição As convenções até dia 5 de agosto, esse pequeno período. Então, eu volto a dizer, o maior, eu acho que mais do que só ir para a rua protestar, o maior protesto que nós podemos ter é o voto. É através do voto a gente se manifestar realmente contra a tudo que a gente acha que não é o desenvolver de uma sociedade dentro de um processo político. O Muito voto, bem. se me permite, o voto e acompanhar o desempenho do seu representante, sim. seja o vereador, o prefeito, Verificar o deputado, anterior exatamente, né, Porque, infelizmente, a história muita votando. gente vota e daqui a 6 meses não lembra em quem votou. Né? Não, é muito importante, né? E essa importância, inclusive, a democracia, né, o processo democrático nos libera por voto branco e nulo, mas eu sempre falo, nunca faça isso, se coloque, escolha, se posicione, porque é uma maneira também de você pressionar, muito mais do que você dizer não vou votar em ninguém, não acredito em ninguém, é você acreditar realmente para depois, como você falou, Santana, a gente poder cobrar as atitudes de quem ali está. Mesmo que você não votou. Angélica, Mesmo que você não votou. deixa eu só colocar rapidamente assim, veja como o Brasil é um país paradoxal. A importância da eleição é tamanha e nós reduzimos para 45 dias. As discussões. Mas então é assim. Estados Unidos eu só ficam 1 ano e meio Eu só debatendo, posso falar discutindo. em 45 dias, eu tenho que arrumar voto, fazerem acreditar. Isso é brincadeira. Esse país, ele vai se arrumando com um esparadrapo, nada de profundidade. Então, a eleição, Não, e pra que pior, é tão importante na democracia, que é o fator mais importante da democracia, cada vez mais eu estou encurtando. A próxima, eu acho que vai demorar assim, ó, nós vamos 15 dias. uma semana de campanha e vota. E o candidato muita tem que gente ficar ainda- Eu vou escondido. você pela internet. Que não Manda pode uma sair na WhatsApp. rua. Até isso, muita não pode gente sair na acha rua. que Fim da por causa picada. da informática, da internet, isso acelerou essas campanhas. Eu acho que o contrário, a internet deveria fazer um processo com que o eleitor analisasse melhor o político, Sem dúvida, tivesse mas essa precisa tempo. oportunidade. Você precisa tempo. Você precisa Claro, tempo, 45 respeitar dias. isso. Pois não, Camila. Participação do Erivaldo. Ele diz ao professor: acho que o doutor Iberê
deve ficar... ele diz naquela parte, ele assim, ó, ouvi dizer que o doutor Iberê acha que deve ficar como está. Tem que mudar sim. Tira um, põe o outro. Se ficar procurando um honesto, não tem. Ou então colocamos o doutor Cassione, ele sugere. Doutor Iberê, por favor, Muito responda. obrigado pelo doutor. Acho que o doutor Cassione é um belo exemplo. Meu amigo Vicente é um homem de muita probidade. Tem pena que ele não quer mais brincar de político, entendeu? Mas sempre foi um grande político. Eu acho assim, é que o quadro não oferece absolutamente ninguém com o nível de credibilidade e de respeitabilidade que o meu país precisa. É lamentável. Então, tirar A para colocar B para C, isso, na minha visão, fica absolutamente tudo igual. Agora, se nós quisermos, vamos resgatar os grandes nomes e líderes brasileiros. É por aí só que se vai consertar o Brasil. Iberê, se me permite, o problema é que o povo brasileiro quer um salvador da pátria. Uma hora é o Sassamutema, outra hora é o Joaquim Barbosa, outra hora é o Sérgio Moro. Fica sempre esperando um mago do mestre dos magos que vai resolver todos os problemas da nação. Quando, na verdade, o que precisamos é fortalecer as instituições e cumprir as leis. E de educação. Cumprir as leis, porque a partir daí os nomes vão surgir, os programas Até públicos, porque as políticas públicas vão surgir. Essa vai ser a beleza, né, de tudo isso. Tudo isso tem que vir à tona e acontecer, né, sair mesmo aparecendo, para que as novas lideranças surgindo tenham uma responsabilidade, um aprendizado diferenciado desses grupos políticos que fizeram parte disso que está aí no Brasil afora. Sem dúvida. Camila, tem mais... Sim, do Luiz Carlos. Luiz Carlos pergunta à bancada: qual é a lei que permite que o vereador, deputado, ao invés de fazer a sua função, possa fazer a função de secretário ou ministro, que foge totalmente da sua função original, pois ele passa da fiscalização para o executivo? Ele vai para o outro lado do balcão, mas em tese, como secretário, está servindo ao município, está servindo ao Estado, acaba diretamente servindo ao eleitor do mesmo jeito, né? E como ministro, servindo ao povo brasileiro. Em tese, é isso que a gente devia interpretar. O agravante? É que vai o suplente? Não, o agravante é que ele vai para lá e se ele não gostar, ele pode voltar. Isso. Não, ir o Eu acho que ele suplente deveria também foi renunciar, ir para lá, votado, então né? Deveria renunciar. Também foi votado. Acabou. Ele deveria renunciar, ele não está sendo obrigado, Ele não é uma opção. Então ele renuncia. opta por uma coisa ou outra, né? Então ele Não, vai lá, porque vira o brinca um pouco de suplente secretário e volta. também teve voto, tem quem acredite, a população fiscaliza, né? Aí o suplente também tem esse direito, vamos dizer assim, de assumir, né? Muito bem. E a gente vai fechando aqui mais um painel regional. Angélica, obrigado por estar conosco. Até a próxima, viu? Valeu. Eu que agradeço toda aqui a companhia de vocês, desse aprendizado, né? A gente sempre sai daqui, né, pensando um pouco nas nossas ideias. Agradeço a você em casa, que teve essa paciência com a gente. Muito obrigada. Muito bem. Valeu, Santana, mais uma vez com a gente. mano. Iberê também. Só para avisar que a gente vai ficando velho, vai ficando ranzinza. Não fiquem preocupados, não. É verdade. E a Camila está diariamente conosco, acompanhando a sua participação e a nossa produção aqui. A gente de segunda a sexta, 1h30 da tarde, você sabe, ao vivo. E a reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau.